pessoas que eram favoráveis ao Trump. O X não foi usado como arma política. Isso é um erro. Ele se colocou mal, botou a palavra errada e nós precisamos consertar, porque isso aqui pode ser visto que usou a rede social para ajudar o Trump. Não foi verdade. Ele usou a rede social dele, o perfil dele, e não a plataforma. Temos que diferenciar plataforma do perfil. Tá? Ainda que ele é o dono da plataforma, ele não usou a plataforma em favor do Trump. Ele usou o perfil dele, tá? Para deixar claro isso aí, para não trazer confusão aí, ele falando besteira. Vamos lá. Moderno hoje. Eu tô falando inglês. Exato. Então, o próprio Trump agora agradeceu recentemente, nessa semana, o Musk, dizendo que o Musk é um gênio. Então, além de ser a pessoa mais rica do mundo, agora o Musk é uma espécie de braço direito da pessoa mais poderosa do mundo. Pessoa essa que tem nas suas mãos o Departamento de Estado, o Tesouro Americano, que pode impor constrições para quem viola direitos humanos. Mas não é só isso. Os Estados Unidos são os principais financiadores da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que formam o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que pode e vai julgar os abusos de Alexandre de Moraes, que foram levados por uma série de peticionários. Essa é uma das responsabilidades desse sistema. O Brasil faz parte do sistema, pode ser julgado, pode ser condenado. Inclusive, a Corte Interamericana pode mandar o Brasil indenizar as vítimas e cassar as decisões judiciais. E, para que seja julgado esses casos, e entrando no mérito, eu não tenho dúvida que as decisões de Alexandre de Moraes vão ser cassadas, é preciso uma certa prioridade, porque quais casos vão ser julgados, a pressa com que são julgados, é uma escolha discricionária. Mas o poder de financiamento dos Estados Unidos sobre o sistema é muito relevante e pode influenciar isso. E, para fechar, tem ainda o poder do Congresso americano, porque agora não só o Trump está à direita, mas o Congresso americano, tanto o Senado como a Casa dos Representantes, estão à direita. E podem avançar, a partir disso, projetos de lei como aqueles que estavam sendo conduzidos, propostos pelo Darrell Issa, pela Maria Elvira Salazar, pelo Chris Smith, que foram reeleitos e que defenderam projetos de lei para impor sanções àqueles que censurassem a liberdade de expressão de cidadãos americanos, como o ministro Alexandre de Moraes tem feito ao longo dos últimos tempos. Ou seja, na minha visão, a batata do Alexandre de Moraes e dos ministros supremos está assando. Pessoal, eu concordo com muitas coisas que o Intergaláctico aqui falou. Né? O Intergaláctico falou de muitas coisas aqui que eu concordo. Pois é, liberdade de... líderes de peso acenando a bandeira branca para o Trump. E o nosso Moraes aqui fazendo jogo duro para liberar um passaporte. O que acontece, dona Claudete, é o seguinte. O Alexandre de Moraes, o nosso ditador brasileiro, ele se protege atrás do Brasil. Entendeu? Ele tem uma proteção. Se o Alexandre de Moraes fosse o presidente do Brasil, seria mais difícil para ele fazer essas cagadas que ele está fazendo. Mas como ele é um juiz da Suprema Corte, ele tem uma proteção maior, porque fica difícil atingir o Alexandre de Moraes sem atingir o Brasil. E a ideia do presidente dos Estados Unidos não é atingir o povo brasileiro, né? É atingir o ditador. Então, como ele é na Suprema Corte, ele não é o presidente, fica um pouquinho mais difícil. Mas como eu mostrei para vocês, acho que foi ontem ou 2 dias atrás, que o presidente Donald Trump, os Estados Unidos, já todos nós sabemos que há casos de juízes da Suprema Corte que sofreram sanções. Juízes da Suprema Corte da Venezuela, alguns países ali da Geórgia, países ali da Miramar. Esses juízes sofreram sanções por estar apoiando um governo, por estar colocando um governo. Eu até li, eu acho que foi ontem que eu li para vocês, talvez eu ainda tenha aqui, eu deixei guardado aqui. Aqui, ó. Em 2017, os Estados Unidos puseram sanções a vários juízes do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela. As sanções foram uma resposta à acusação de que esses juízes estavam minando a democracia venezuelana. Vocês acham que o Alexandre de Moraes está minando a democracia brasileira? Sim. Você acha que os juízes da Suprema Corte no Brasil estão minando? O Flávio Dino, essa semana passada, ele mandou destruir livros, literalmente, só faltou assim, queima os livros, como fizeram os nazistas, né, em 33, queimaram os livros. Aí eu pergunto para você vai queimar um livro porque, na sua opinião, o livro ele tem coisas contra as mulheres, homofóbico, etc e tal. Ô Dino, o próximo livro você vai queimar a Bíblia também? Porque se você seguir a narrativa do que eles dizem ser e não ser, se eles olharem a Bíblia, eles vão dizer que a Bíblia também é homofóbica, vão dizer que a Bíblia também é machista. Existem versículos da Bíblia aonde
certas coisas acontecem que hoje não acontecem mais. Eles vão querer queimar a Bíblia, vai ser o próximo passo? Porque ele se autodominou comunista. E você sabe que os comunistas não gostam muito de Bíblia. Então é uma coisa assim meio estranha, né? Que ele queima livros, destrói livros. Ele não mandou queimar, mandou destruir. Só faltou mandar queimar, né? Porque aí seria ipsis literis do que foi feito lá na Alemanha. Mandou queimar os livros. Só falta essa. Então é um absurdo total o que ele fez. Isso é totalmente antidemocrático. Isso é totalmente inconstitucional. Mas quando você tem um comunista na Suprema Corte, você vai esperar o quê? Vai esperar o quê? Então é isso que aconteceu. Então, se você lê aqui e você fala, né? Como falou, então você acredita que os nossos juízes estão minando a democracia? Sim. Invalidando decisões da Assembleia Nacional. Você acha que os nossos juízes da nossa Suprema Corte estão invalidando as decisões do nosso Congresso? Sim. Sim, não é? Olha, vamos ler de novo para você entender os pontos aqui, os 3 pontos que eles colocam. Olha só. Vamos lá. Juízes estavam minando a democracia, invalidando decisões da Assembleia Nacional controlada pela oposição, 2, e o poder do presidente e consolidando o poder do presidente Nicolás Maduro, 3. Ou seja, vamos lá, nossa agora Brasil. A nossa Suprema Corte estão minando a democracia? Sim. Eles estão invalidando as decisões do Congresso? Sim. Eles estão consolidando o poder do presidente Lula? Sim. Esses foram os 3 motivos pelo qual ele tinha que usar sanções contra os juízes da Venezuela. Você fala assim, mas Fábio, ele botou sanções contra os juízes da Venezuela, não mudou nada. Porque a Venezuela já era um caso muito mais avançado de câncer. A Venezuela é um câncer no estágio 5. Não tem cura. Você vai ter que ser o militar. Vai ter que entrar com o exército, não tem outro jeito. E o presidente Donald Trump falou hoje, a gente vai falar mais disso na nossa próxima live, que ele não descarta uma invasão militar na Venezuela. Ele não descarta, ele falou isso abertamente esses dias. E quando você olha, por exemplo, o Brasil é um câncer no estágio 2. Ainda tem cura. Com o tratamento certo, nós temos como reverter esse câncer. Então, é diferente. Você já está com um país totalmente dominado pelo ditador, totalmente antidemocrático, totalmente ditatorial, e um país que está indo fortemente para essa direção. Então, teria efeito no Brasil? Sim. Na Venezuela, tem que ser na porrada, não tem jeito. Venezuela tem que ser na porrada. Já falei isso para vocês há algum tempo, que infelizmente na Venezuela tem que ser na porrada. Não tem outra coisa. Obrigado, Gana Ivone, sempre ajudando a gente aí. Muito obrigado, querida. Obrigado aí, ô Gaudilia. Um abraço aí. Desculpa se eu destruo o nome de vocês, tá? Às vezes eu falo. Luca, obrigadão, Luca. Obrigado. Esse número bem sugestivo aí, né? 2,22. Se você puder ajudar, ajuda o nosso canal, ajuda o nosso programa, porque nós estamos agora trocando umas luzes aqui, melhorando o estúdio. Eu tô querendo fazer um outro cenário aqui no estúdio, então a gente vai gastar algum dinheiro para melhorar as coisas aqui. Nossa internet ainda temos problemas, então eu vou conectar uma nova internet para ter 2, porque se uma cai, a gente tem outra. O negócio vai ficar melhorando cada vez mais. Só queria eu conhecer brasileiros aqui nos Estados Unidos, aqui na Califórnia, para a gente criar um podcast, né? Seria legal de ter um podcast. Mas, cara, eu trabalho tanto que eu não conheço nenhum brasileiro. Então, eu não conheço nenhum brasileiro. Mas, de repente, se você está aqui na Califórnia, você conhece algum brasileiro aí sangue bom, algum youtuber brasileiro aqui de direita, que você pudesse me conectar com ele aí, seria legal. Porque, realmente, cara, eu não conheço ninguém. Eu trabalho tanto que eu não tenho tempo para conhecer ninguém. Mas a gente vai melhorar. Então, ajuda a gente aí que você puder com essas ajudas, né? Por favor, ajuda a gente aí. Então, os motivos pelo qual o presidente Donald Trump sancionou os juízes da Venezuela é o mesmo motivo. Eles estão fazendo a mesma coisa no Brasil. A mesma coisa. Então a gente precisa sancionar também isso aí. Eu acho que isso aí é uma coisa interessante. Eu vi esse vídeo aqui, ele é um vídeo interessante. Eu não conheço quem é, tá? E se vocês conhecem, me dá um toque aí, porque eu não conheço quem é, tá? Eu não conheço quem é essa menina.
Mas eu acredito que seja na Itália, porque o rapaz está falando ali um italiano meio portuguesado, eu não entendo italiano, mas minha família é descendente de italiano, mas eu não conheço, né? Não falo italiano. Mas vamos lá. Olha só. Non, Deixa eu voltar aqui. você escreveu o seguinte: non coinvolgete l'Italia nelle vostre fake news, ou seja, não envolvam a Itália nas suas fake news. O que está acontecendo aqui? Deixa eu usar o contexto para você. É um italiano, que eu não sei exatamente saber quem é, mas ele escreveu um artigo dizendo que, falando para o Alexandre de Moraes, não envolva a Itália em suas mentiras. Ou seja, aquela briga no aeroporto que nunca existiu, que o Alexandre de Moraes inventou, que ele foi atacado, e eu e você, a única coisa que nós vimos foi ele atacando as pessoas. Eu vi o Alexandre de Moraes cometendo um crime. Eu não vi a família cometendo um crime. O Alexandre de Moraes cometeu um crime. Porque nós vimos um vídeo onde o Alexandre de Moraes, se eu não me engano, chamava o cara de bandido. Alguma coisa assim. Você pode me corrigir aí se a palavra certa foi bandido, mas ele insultava o rapaz. Na minha concepção, pessoal, isso aí já é eu, e a gente briga com isso aqui sempre, é o seguinte: não deveria existir no Brasil esse crime de... esse monte de crime, né? Como é que fala? Calúnia, injúria, essas babaquices todas. Na minha opinião, essas coisas só poderia existir crime como é nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o cara pode me xingar, nos Estados Unidos o cara pode me zoar, o cara pode fazer o que ele quiser. Só é crime nos Estados Unidos se as suas ações elas são premeditadas para destruir-me financeiramente. Entenda a diferença do Brasil e dos Estados Unidos. Por exemplo, você chega e fala assim, a Kamala Harris é bandida. Ela não pode fazer nada contra você. É a sua opinião. Agora, se uma pessoa ele me xinga de uma forma para que eu perca o meu trabalho, por exemplo, digamos que eu trabalho no lugar, eu sou um policial. Você sabe que policial não pode ter envolvimento com drogas, nada disso. Então uma pessoa cria uma calúnia onde eu usava droga. Então eu vou perder o trabalho de polícia. Então aí eu posso processar essa pessoa porque houve um dano. Houve dano financeiro. Houve um erro. Ele premeditou. Ele criou uma mentira para me prejudicar financeiramente, para prejudicar a minha família, para destruir minha família. Isso é crime. Mas pelo simples fato de uma pessoa chegar e falar assim, você é um bosta. O cara tem todo o direito de me chamar de bosta. Eu não sou bosta. Você pode me chamar de bosta. Não vai mudar o fato de que eu não sou bosta. Agora, no Brasil, se você chama um cara de bosta, ele quer te processar porque você chamou ele de bosta. E pior que o cara é um bosta. E diz que não é. Então essas coisas. Então, aqui você vê a mentira do Alexandre de Moraes, tá? Vamos continuar aqui para você ouvir todo o vídeo. Vamos lá. Escreveu o seguinte: non coinvolgete l'Italia nelle vostre fake news, ou seja, não envolvam a Itália nas suas fake news. O Henrique escreve esse artigo: Alexandre de Moraes, não envolva a Itália nas suas mentiras. Você se referia ao fato do aeroporto di Roma. Questa supposta aggressione dell'aeroporto di Roma. Quindi di fatto lui è venuto qua in Italia per tenere una palestra nell'Università di Perugia. Un evento finanziato da una società involvita nel lavagiato. Dico, questa qui è una cosa assurda. Per cui dico, ma lui vuole fare casino anche in Italia? No, direi di no. Tant'è che era stato chiesto il filmato di questa aggressione, questa presunta aggressione, e il filmato non arrivava mai. Com'è possibile? Ho detto, ma tutti gli aeroporti sono pieni di telecamere. Come mai questa volta non c'erano le telecamere? Invece c'erano. Il governo italiano ha mandato questo filmato nel Brasile e hanno dimostrato esattamente il contrario. Ed era il figlio di Alexandre de Moraes che deu una tapa contro Mantovani, ma si può. Esattamente il contrario di quello che è stato inventato. Fez uma specie di... Só eu não entendo muito italiano não, mas eu consegui entender tudo que ele está falando, tá? Pelos gestos, pelos movimentos das mãos, eu consigo entender, né? Ele está falando que tudo inventado pelo Alexandre de Moraes, uma criação, uma coisa de Hollywood. E todos nós já sabíamos, né? Mas é sempre bom ver um italiano confirmando que o Alexandre de Moraes é um tremendo do mentiroso. Então é bom a gente ver isso aqui. Obrigado aí, FR Electronics. Brigadão, querido, por se tornar membro do canal. Agora você tem a exclusividade aí de comentar nas nossas lives. Fábio, foi bandido mesmo. Brigadão, querido. Brigadão por ajudar a gente aí. Fala, Fábio, gosto muito do seu trabalho. Tamo junto. Brigadão, querido. Vamos ajudar as crianças.
Fábio, como você não conhece a Karina Michelin? Ela é uma repórter renomada brasileira que vive há muitos anos na Itália. Bom, obrigado, eu não sabia quem é, não sei quem é, nunca segui, não, nunca vi nenhum vídeo dela, não. Então, obrigado aí, eu tô nos Estados Unidos, que é difícil, pessoal. Eu já falei para as pessoas, por exemplo, em questão de eleição local do Brasil, eu não entendo nada. Eu falo para as pessoas, eu não tenho... Pessoal, eu só falo no meu canal de coisas que eu entendo. Vocês têm que... Fábio, por que você acerta muito? Porque eu só falo do que eu entendo. Eu não entro em áreas que não é minha área. Eu não entro, vocês podem ver. Outro dia eu fiz um vídeo falando de alienígena. Você pode ver, quando eu falei de alienígena, era uma matéria nos Estados Unidos que falava sobre alienígena. Eu nunca coloquei minha posição, porque eu não entendo nada desse negócio de alienígena. Então, quando eu não entendo da coisa, eu simplesmente leio a matéria e jogo para vocês ver o que está sendo falado. Mas eu não coloco